Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre dois tipos de posicionamento para a cirurgia, o céfalo-aclive e o céfalo-declive. A mudança do posicionamento do decúbito dorsal horizontal para o céfalo-declive, ou seja, a rotação da mesa, no sentido de mantendo a mesa plana, mas com o polo cefálico no nível inferior ao nível do coração e os membros inferiores no nível superior ao coração. Então a paciente fica meio inclinado, com a cabeça um pouquinho para baixo. Isso aí leva a uma série de considerações que devem ser levadas em consideração no manuseio desse paciente, né, em relação à sua segurança, estabilidade, aspectos mecânicos relacionados à pressão exercida pelo peso do próprio paciente, então vão ser dignos de nota e atenção. Proteção do polo cefálico, que vai ser mantido no nível de estabilidade e alinhamento com as demais partes do corpo, de modo a não se manter o paciente com o polo cefálico fletido para um lado ou para o outro, ou uma rotação mantida durante muito tempo. Isso pode levar a dor no pós-operatório, principalmente dor na musculatura cervical, mas em cirurgias mais prolongadas é importante que essa cabeça do paciente seja mantida sobre uma superfície macia e que, idealmente, quando possível, quando a cirurgia permitir, que seja feita a movimentação periódica para que, mesmo em superfícies macias, se evite a isquemia por pressão, pelo peso do polo cefálico, principalmente nessa posição de céfalo-declive. A atenção também a zonas de pressão na região posterior do tórax, a região dorsal, principalmente no nível a nível de T4 ali na altura dos mamilos, mas na região posterior, nas regiões escapulares, a proteção dos cotovelos, de manter esses membros superiores quando estendidos ao longo do corpo, protegidos de maneira que a palma da mão fique voltada para o corpo do paciente, polegares para frente, e quando esses membros forem mantidos abertos, que essa abdução não seja superior a 90 graus para que não haja estiramento do plexo braquial. Evitar sempre essa abdução excessiva, principalmente se houver rotação do polo cefálico para o lado contralateral, que vai servir para um estiramento ainda maior do plexo braquial. Proteger a região sacral, proteger os calcanhares, os tornozelos de contato com superfícies rígidas, evitar o contato com metal. E como a superfície da mesa cirúrgica não vai ficar plana, ela vai ficar inclinada, existe sempre o risco de deslizamento do paciente, principalmente naquele céfalo-declive mais acentuado. Então é muito importante que se mantenha algum nível de contenção. Se por acaso o céfalo-declive for muito acentuado e houver opção por utilizar os suportes de ombro do paciente, que esse suporte não fique muito próximo do ombro do paciente, da articulação escapulohumeral, uma vez que isso pode levar à compressão do plexo braquial no momento em que o peso do paciente joga o seu corpo contra essa contenção, esses ganchos ali acima do ombro, isso pode fazer com que haja uma compressão pelo peso do paciente do plexo braquial entre a primeira costela e a clavícula. A contenção com cinta de segurança, que em geral se põe a nível de região inferior do abdômen ou no quadril, muitas vezes é necessário que seja removida, e essa faixa de contenção então é mantida a nível de coxa, sempre cerca de 5 centímetros pelo menos acima
do joelho para que evite compressão do nervo fibular comum que sai ali na região lateral do joelho. Então, essas atenções, essa atenção a essa possibilidade de risco de lesão mecânica por compressão é muito importante nesse paciente. Atenção que no céfalo-declive mais acentuado, é interessante também, quando possível, fletir um pouco ali o joelho do paciente para que ele, como está demonstrado nessa figura à direita e acima e na figura inferior, essa flexão dá um pouco mais de estabilidade do paciente na mesa, além de diminuir a tensão na região lombar. Uma flexão de joelho de cerca de 5 a 10% sempre é muito bem-vinda, e manter sempre as extremidades, as regiões onde há proeminência óssea protegidas com material macio para que não haja compressão, lesão de pele e compressão de estruturas entre pele e a proeminência óssea, principalmente se houver algum nervo superficial passando por ali. Além dessas questões mecânicas, as questões na fisiologia cardiorrespiratória são de extrema importância. É muito conhecido que os pacientes que têm diminuição da volemia, em geral, apresentam o aumento da frequência cardíaca por diminuição da distensão dos barorreceptores periféricos. Mas nos pacientes que apresentam aumento do retorno venoso pelo céfalo-declive, esse aumento do retorno venoso pode, por estiramento dos grandes vasos e dos átrios, levar a um aumento da frequência cardíaca devido à ativação de receptores nessa região, que fazem então com que o coração se comporte como se ele estivesse pensando, está chegando mais sangue, que tem que aumentar a frequência cardíaca desse paciente. Então, é sempre importante lembrar que quando o paciente está em céfalo-declive, ao final da cirurgia, quando esse céfalo-declive, principalmente se ele for muito acentuado, quando for revertido à posição plana, é importante que se atente, porque essa diminuição do retorno venoso que estava aumentado pode levar à redução da frequência cardíaca em alguns pacientes. Isso pode ser um perigo. Então, tanto naqueles pacientes que têm diminuição da reserva cardiorrespiratória, onde o aumento do retorno venoso pode levar a um aumento da frequência cardíaca e uma dificuldade do manuseio desse retorno venoso aumentado por diminuição da capacidade contrátil do coração, isso pode levar então a uma descompensação nesse tipo de paciente, principalmente pacientes mais idosos, pacientes cardiopatas. Então, muito cuidado com essa resposta desse paciente a esse aumento do retorno venoso. Outra coisa que é muito importante é sempre que for alterar essa posição, céfalo-declive, céfalo-aclive, que isso seja feito de uma maneira lenta, para dar tempo de uma adaptação fisiológica, que as respostas fisiológicas sejam capazes de adaptar a mudança da posição e a mudança desse retorno venoso que aumenta ou diminui em algumas situações. Outra questão em relação a esse retorno venoso aumentado é que vai acontecer um aumento do fluxo sanguíneo pulmonar e isso vai aumentar, então, essa capacidade circulatória pulmonar, diminuindo a relação ventilação-perfusão, que vai ser ainda mais afetada devido ao rechaço do diafragma em direção cranial pelo peso das vísceras abdominais. Então, a relação ventilação-perfusão vai ser bastante diminuída, porque vai ter um aumento importante do fluxo sanguíneo pelo aumento do retorno venoso e uma diminuição da capacidade respiratória devido ao peso das vísceras abdominais contra o diafragma, empurrando ali as bases pulmonares em direção cranial. Isso vai fazer com que também se reduza a capacidade, o volume de reserva expiratória e assim a capacidade
expiratória do paciente. O volume residual se mantém, mas a capacidade residual se reduz devido a essa diminuição do volume de reserva expiratória. Então, é importante que seja observada de maneira adequada a monitorização desse paciente, a monitorização respiratória, a saturação de oxigênio nos pacientes, que pode eventualmente, principalmente em pacientes com menor reserva cardiorrespiratória, sofrer uma queda que pode ser de menor ou de maior importância devido a essa diminuição da relação ventilação-perfusão. Então, tanto a ventilação quanto a fração inspirada de oxigênio tem que ser adaptadas ajustadas para uma ventilação adequada e para uma saturação boa nesse paciente. O fato desse paciente estar nessa posição também, pelo peso do paciente, há uma tendência a deslizamento do paciente na mesa, e a fixação, a fixação dele com cintas de proteção, além de manter a segurança para esse paciente não cair, evita pequenos deslizamentos que podem levar à lesão de pele também. Esse paciente em posição de céfalo-declive, também chamado de Trendelenburg, vai apresentar, quando houver um céfalo-declive maior que 30 graus, um aumento da pressão intraocular. Então, em pacientes que têm glaucoma, por exemplo, tem alguma questão importante em relação a patologias oftalmológicas, é importante que se tenha bastante atenção em relação a isso. Lembramos que essa posição é muito utilizada em cirurgias videolaparoscópicas ginecológicas, cirurgias no andar inferior do abdômen, cirurgias urológicas, principalmente as robóticas, que mantêm esse paciente no céfalo-declive extremamente intenso, que pode, então, acarretar esse tipo de risco para esse paciente. Então, atenção às lesões nervosas das regiões mais propensas a isso, principalmente, voltamos a dizer sempre, a região do cotovelo, onde passa o nervo ulnar numa posição muito desvantajosa pela sua situação superficial, muito próxima de proeminência óssea, muito próxima da pele, que faz com que ele seja, o nervo ulnar, um dos nervos, ou o nervo mais frequentemente afetado em situações de anestesia e cirurgia. Em pacientes que são submetidos à cirurgia em Trendelenburg muito acentuado, e principalmente se for por muito tempo, é muito importante a avaliação da via aérea ao final da cirurgia. Alguns pacientes apresentam, principalmente cirurgia muito prolongada, principalmente se recebe muito cristalóide, ele pode apresentar edema de vias aéreas, e isso pode dificultar a extubação do paciente. Então, é muito importante uma avaliação criteriosa no momento da extubação. Usa-se com frequência esvaziar o balonete, ventilar o paciente sob pressão, para ver se vai haver vazamento do ar do volume corrente desse paciente no momento inspiratório. Se houver vazamento, é sinal de que há uma permeabilidade da via aérea, e a intubação, então, a partir do momento que o paciente apresentar volume corrente satisfatório, retorno da função neuromuscular de maneira adequada, que a extubação pode ser feita de maneira segura em relação a esse critério. Mas se por acaso você esvazia o balonete, você ventila por pressão e não tem vazamento, muito cuidado. Essa extubação pode ser bastante perigosa, o paciente pode apresentar obstrução respiratória após a extubação, e talvez essa extubação deva ser feita de uma maneira mais cuidadosa, com mais espera, talvez com o paciente monitorizado em UTI, dependendo do quadro clínico, do tipo de cirurgia e assim sucessivamente. Ao contrário do paciente anterior, o paciente do céfalo-declive, aqui no paciente com céfalo-aclive você vai ter uma redução do retorno venoso. Então é muito importante que esse paciente esteja bem hidratado, que a sua volemia esteja resguardada, porque à medida que você vai elevando o polo cefálico e abaixando os membros inferiores em relação ao nível do coração,
vai haver progressivamente um acúmulo de volume sanguíneo nos membros inferiores e uma diminuição progressiva da pressão arterial a nível do encéfalo. Aquela pressão arterial não invasiva, mensurada no membro superior, ela deve ser considerada uma pressão acima da pressão arterial a nível do encéfalo. Tanto que, quando você monitoriza um paciente com pressão invasiva, numa neurocirurgia, por exemplo, é importante que o domus do equipamento de pressão arterial, o transdutor da pressão arterial invasiva, fique a nível do meato acústico, para que você tenha a pressão arterial a nível do encéfalo, que é, em última análise, o que vai estar correndo mais perigo nesse tipo de paciente. Mas se a cirurgia não indica, pelo seu porte, a utilização de pressão arterial invasiva, é importante sempre lembrar que a pressão arterial a nível do membro superior, ela está um pouco abaixo, um pouco acima da pressão arterial a nível de encéfalo. Então, é sempre importante evitar hipotensão arterial para que não tenha risco de isquemia cerebral. E, de novo, aqui em relação às questões mecânicas, sempre a proteção do polo cefálico, das proeminências ósseas, dos nervos periféricos, etc. Nessa primeira figura acima à esquerda, é utilizado um suporte para que os pés do paciente fiquem apoiados ali e dificulte o deslizamento do paciente. Também esse dispositivo é utilizado na figura acima, abaixo à esquerda. E é sempre importante a utilização das cintas de segurança para que se evite deslizamento do paciente, proteção com material que tenha algum nível de aderência na mesa cirúrgica, como material de silicone, forro de gel e assim sucessivamente, para evitar deslizamento. O deslizamento não causa só a queda do paciente, mesmo se o paciente não cair, se você permite algum grau de deslizamento, você vai causar lesão de pele, porque você vai estar causando microlesões vasculares que vão diminuir a capacidade de irrigação sanguínea daquele tecido. Além disso, as estruturas nervosas que devem ser asseguradas, a região sacral, lembrar que quando você mantém o joelho do paciente fletido, pelo menos a 5, 10 graus de flexão do joelho, você vai permitir uma menor tensão na região lombar, protegendo contra a dor no pós-operatório. Também paciente muito obeso, paciente muito pesado, ele pode levar à lesão da região sacral, que deve ser protegida contra pressão excessiva. Então, com material mais macio, para que se evite, então, essas lesões. A questão cardiovascular é que vai haver uma diminuição desse retorno venoso, vai diminuir um pouco o fluxo sanguíneo pulmonar, e aí vai aumentar a relação ventilação-perfusão. O paciente vai ter o seu pulmão ventilado espontaneamente com a melhor ventilação basal, assim como o seu melhor fluxo sanguíneo basal em relação ao ápice, mantendo ali uma região preferencial devido à ação da gravidade do fluxo sanguíneo, que vai então ser uma região de maior efetividade de ventilação e oxigenação. No paciente com ventilação controlada, a inversão da ventilação preferencial passa a ser mais a nível dos ápices, que vão ser mais facilmente expandidos com a ventilação mecânica, mantendo então o fluxo sanguíneo na região basal preferencial, então vai inverter a relação ventilação-perfusão desse paciente, né? Então, isso é uma questão que é muito importante e também merece uma monitorização adequada e uma observação atenta tanto da saturação quanto do CO2 expirado nesse paciente. A lesão nervosa é um risco tanto a nível de coluna cervical, principalmente nas situações de maior céfaloaclive,
principalmente se houver distensão do polo cefálico para cirurgias com abordagem a nível cervical, e também o risco de lesão do nervo ciático pelo peso do paciente naquela região da nádega, né, na região dos glúteos, que podem então comprimir o nervo ciático, levando à isquemia, principalmente em pacientes muito obesos. Lembrar sempre que cirurgias realizadas em segmento corporal acima do coração propiciam, aumentam o risco de desenvolvimento de embolia aérea, o que deve ser um motivo de muita atenção na monitorização do paciente. Qualquer arritmia mais importante, qualquer diminuição da eliminação de CO2, qualquer alteração cardiovascular importante nesse paciente, é preciso ter sempre a suspeição diagnóstica de embolia aérea, e se por acaso a suspeita for muito grande, lembrar de retirar esse paciente rapidamente do céfalo-aclive, irrigar a área cirúrgica, avisar o cirurgião que está acontecendo alguma complicação, existe essa suspeita e por isso vai ter que parar um pouco a cirurgia para tentar recuperar esse paciente. Se o paciente está com acesso venoso central, há a possibilidade de aspiração do ar através desse catéter. É uma conduta um pouco heróica, nem sempre dá certo, mas é uma tentativa de se aspirar rapidamente para retirar aquele ar que está atrapalhando o fluxo sanguíneo naquela região do coração. Atenção à possibilidade de diagnóstico mais concreto através da ecocardiografia, principalmente a ecocardiografia transesofágica, que pode detectar quantidades muito pequenas de embolia aérea, mas na falta desse recurso, a tentativa de ausculta, detectar aquele sinal de moinho d'água e assim sucessivamente. Mas a embolia aérea é sempre um risco nesse paciente em neurocirurgias, cirurgias a nível de ombro, cirurgia a nível de pescoço. Então, sempre estar alerta para essa possibilidade. Algumas variações possíveis de serem utilizadas nessa posição do céfalo-aclive, que podem, inclusive, uma delas pode, inclusive, reduzir a chance de hipotensão importante por facilitar o retorno venoso, é essa flexão que mantém os membros mais elevados e faz com que haja a possibilidade do retorno venoso melhor, diminui o risco de fenômenos tromboembólicos advindos de membros inferiores, principalmente naqueles pacientes portadores de varizes, doenças arteriais ou venosas, que podem causar, então, a estase venosa ali e, em momentos posteriores, desencadear a liberação de trombos que podem causar fenômenos de maior ou menor gravidade. Mas a possibilidade de utilização dessa posição faz com que esse paciente seja um paciente que tenha uma maior facilitação do manuseio cardiovascular desse paciente. Isso é representado na figura A nesse diapositivo, e na figura B a exposição da região cervical para procedimentos de exploração e cirurgia de região cervical. Lembrar de novo sempre que alterações de posição da posição horizontal plana para céfalo-aclive ou céfalo-declive devem ser feitas com uma velocidade muito pequena, muito lentamente, para que haja possibilidade de uma boa adaptação com recursos fisiológicos para essa alteração de retorno venoso. Lembrar de novo que ao se elevar o polo cefálico, o tórax do paciente, você vai ter então uma diminuição do retorno venoso, e isso pode levar à bradicardia por diminuição do estiramento dos grandes vasos. Lembrando que quando isso acontece, dizemos que foi o reflexo de Bezold-Jarisch, enquanto aquele aumento da frequência cardíaca que ocorre quando há aumento do retorno venoso
é denominado de reflexo de Bainbridge. Então, esses reflexos são de extrema importância e eles são mais exacerbados nessas mudanças abruptas de posicionamento e que podem acontecer de maneira inesperada, dificultando o manuseio desse paciente. Trazemos aqui uma relação de fontes bastante interessantes que contribuíram na formação desses vídeos relacionados com o posicionamento do paciente. Muito obrigado pela atenção. Se gostaram, deem um like e compartilhem. Um abraço.